galera, tudo jóia? Bom, promessa é dívida. Eu disse para vocês no vídeo de quarta-feira que nós teríamos uma surpresa hoje, 20 de novembro. Exatamente. E vamos falar um pouco sobre a importância dessa data na história do Brasil. E mais recentemente, como ela foi adotada, tá? E hoje representa um dia de reflexão e luta pelos direitos dos africanos e afrodescendentes aqui no Brasil, uma vez que, de fato, os africanos, junto com seus descendentes aqui no Brasil, fizeram parte integral da formação da identidade do povo brasileiro, mas que durante muito tempo, né, quase 3 séculos e meio, tiveram, de fato, a sua vida aqui no Brasil misturada ou perdurada pelo peso, tá, da escravização, do trabalho duro e árduo e da falta de percepção de sua humanidade. E isso, de fato, manchou de maneira negativa a história do Brasil. Portanto, esse movimento, os movimentos atuais que trabalham para que os descendentes dos ex-escravos, os afrodescendentes hoje, tenham um reconhecimento legal de sua identidade, não só como brasileiro, mas a afirmação de sua identidade de raiz, e no tocante à questão cultural, à questão política, à questão econômica, enfim, aos seus direitos de ser humanos, de brasileiros. E o vídeo de hoje vai retratar justamente o início de tudo isso, em que se pauta o 20 de novembro. Beleza? Então fica por aí que já já a gente volta para falar sobre o dia 20 de novembro e a sua importância na história do Brasil. O Quilombo dos Palmares foi um quilombo da era colonial brasileira. Localizava-se na Serra da Barriga, na então capitania de Pernambuco, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. Conheceu o seu auge na segunda metade do século XVII, constituindo-se no mais emblemático dos quilombos formado no período colonial. Resistindo por mais de um século, o seu mito transformou-se em moderno símbolo da resistência do africano à escravatura. Gangazumba e Zumbi foram seus principais líderes. No dia 20 de novembro de 1695, morria Zumbi dos Palmares, uma das principais lideranças negras contra a escravidão no Brasil no final do século XVII. De fato, a sua história está intimamente ligada ao surgimento de um dos maiores focos de resistência contra a escravidão no Nordeste do Brasil. Nos referimos ao Quilombo dos Palmares. Um dos maiores símbolos de resistência à escravidão no Brasil, uma vez que vários escravizados africanos e afro-brasileiros que fugiam das muitas fazendas de cultivos de cana e produção de açúcar acabavam fugindo para este local para obter refúgio, proteção, pensando em não mais voltarem aos trabalhos excessivos que faziam, tanto nos engenhos como também em outras funções ao qual eram delegados. No entanto, durante algum tempo após a ocupação holandesa do Nordeste do Brasil, os esforços dos portugueses em tentar recuperar escravos fugidos e, logicamente, terem a sua mão de obra restabelecida, fizeram com que o Quilombo dos Palmares, que era justamente um agrupamento de vários mocambos ou tribos formadas por escravos fugitivos, sucessivamente foram atacados para que, assim, novamente, muitos de seus habitantes voltassem à sua antiga condição de escravizado. E é aí que a história de Zumbi dos Palmares se mistura com a história do próprio Palmares. Há quem diga que Zumbi havia sido raptado quando criança, por alguns mercadores que o levaram, tá, até uma vila na divisa de Alagoas com Pernambuco e ali o vendeu ao padre, que o batizou com o nome católico de Francisco. Na adolescência, depois de rememorizar suas lembranças, de infância no Mocambo do Macaco, que era onde ele havia nascido, ele decide então fugir e retornar ao convívio dos seus entes. Pois é, o fato é que Zumbi, da infância até parte da adolescência, foi instruído, o que de fato explica toda a sua inteligência e conhecimento, não só da área,
mas como também de estratégias militares, estratégias de luta, uma vez que ele se tornou um grande guerreiro quando incorporado então ao exército de Gangazumba, o então líder do Quilombo dos Palmares. Mas o fato é que, com o passar do tempo, a resistência dos quilombos, né, começaram a ser minadas e pouco a pouco algumas expedições começaram a ganhar vantagens na resistência. Tanto é que em 1678 Gangazumba recebe uma proposta que é justamente a de deixar Palmares com todos os seus habitantes e passarem a viver então bem mais próximos do litoral, numa localização em que os comerciantes e fazendeiros portugueses haviam indicado isso como parte do tratado. Inclusive, a história contada diz que Gangazumba aceitou contra gosto a proposta, uma vez que alguns parentes seus haviam sido raptados e estavam sendo usados como moeda de troca. Ou seja, Gangazumba foi chantageado para aceitar o acordo com os portugueses. E, logicamente, que isso trouxe uma divisão dentro de Palmares, porque parte da população não queria ir e outra parte, parte segue com Gangazumba a fim de morarem mais próximos do litoral, abandonando assim a proteção de Palmares. O fato é que, de alguma forma, algo acontece, o tratado não é mantido, Gangazumba é assassinado. Hoje, até quem questione quem de fato tirou a sua vida, se foram os portugueses, talvez envenenando sua bebida ou algo parecido, para que de propósito pudessem realmente quebrar esse acordo, uma vez que, segundo o que dizem, eles não estavam pensando em cumprir, e fazendo isso eles poderiam recapturar todos os acompanhantes de Gangazumba, e enviá-los novamente para as suas fazendas ou engenhos de origem, onde eles estavam habituados a trabalhar como escravos. Ou ninguém sabe se foi uma retaliação de outras lideranças de Palmares contra aquela decisão de Gangazumba, que foi uma decisão que parte, como já citei para vocês, a resistência, acaba rachando o quilombo dos Palmares, e os que ficam acabam não se agradando da decisão de Gangazumba. Seja qual for o fato, seja qual foi o motivo, ou quem, de fato, passou a envenená-lo ou assassiná-lo, Gangazumba morre. E aí Zumbi dos Palmares fica com o caminho aberto para assumir a liderança e, consequentemente, a resistência, mais do que necessária dos escravos fugidos que viviam no quilombo contra as expedições enviadas pelos portugueses para tentar retomar os seus antigos escravos. E é nesse contexto histórico que a história de Zumbi dos Palmares, como grande líder do quilombo, passa então a ser narrada. Entre 1678 e 1694, essa resistência foi pungente. Logicamente que, com o passar do tempo e com a decadência de Palmares a partir da década de 1680, essa resistência passa a ser mais falha ou menos efetiva, uma vez que se perde muitos guerreiros em batalhas abertas contra essas expedições. Até que, entre 1693 e 1694, o bandeirante Domingo Velho Jorge, o Jorge Velho, Domingo Jorge Velho, recebe uma incumbência e um pagamento de alguns comerciantes portugueses, que lhe fornecem ainda homens, armas, principalmente canhões, e ele parte investir contra o quilombo dos Palmares. E aí ele consegue, em meados de 1694, vencer essa resistência. E o último Mocambo, o Mocambo dos Macacos, é aquele que vai cair por último, à mercê das forças desse bandeirante, do Domingo Jorge Velho, que, além do pagamento recebido pelos comerciantes portugueses, ainda recebe autorização para ocupar aquelas terras, e também passar a ficar com parte dos escravos capturados por ele nessas missões. E Zumbi foge. Há quem pensasse, inclusive, que ele havia morrido mesmo em batalha, a última batalha que destruiu de forma definitiva
Palmares em 1694, mas ele foge com alguns companheiros e ainda mantém, né, um foco de resistência à escravização do seu povo. Só que um dos seus acompanhantes, um dos seus seguranças, podemos dizer assim, Antônio Soares, ele é torturado, tá, por uma missão dissidente, tá, da missão de Domingos Velho Jorge, o Jorge Velho, sempre confundo, não sei porquê, mas acontece. E ele então, né, acaba dedurando ou indicando a esse bandeirante a localização exata de Zumbi. Então ele consegue arquitetar um plano, tá, arma aí uma cilada e por fim acaba capturando Zumbi, que é morto e decapitado, tendo a sua cabeça sendo conduzida até Recife, onde ela é exposta em praça pública. Fica aí uma citação do que acontecia, né, e que de alguma forma se repete ao longo dos séculos, né, o costume de se levar a cabeça de um degregado, de um bandido, né, de alguém que ameaçava prontamente a ordem pública estabelecida, né? E a gente vai ver uma citação disso aí mais à frente, por exemplo, quando o bando de Lampião, né, acaba sendo emboscado e morto lá em Angicos. Aí é uma outra história mais à frente, que tem as suas cabeças decepadas e levadas como troféu e como prova de que de fato aqueles bandidos, né, haviam sido mortos e acabam sendo as suas cabeças levadas como uma prova de que aquilo aconteceu. Então, o caso de Zumbi foi da mesma forma. E por que surge, então, o uso, né, a atribuição do 20 de novembro entre, né, os grupos de resistência afro-brasileiros para, de fato, se tornar um dia de reflexão e de luta pelos direitos desses grupos? Já já a gente vai saber. Então, nós temos todo um percalço, né, o que de fato vai tentar trazer ou restabelecer aos afro-brasileiros alguns de seus direitos, porque mesmo depois da escravidão, tá, oficial no Brasil, quando ela chega ao fim, lá em 13 de maio de 1888, nós temos aí alguns gargalos, né, algumas lacunas que não foram devidamente sanadas quando da assinatura dessa lei, né, a chamada Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, que embora aparentemente ela seja um motivo de alegria para aqueles que receberiam, né, a partir daquele momento, justamente os benefícios que essa lei iria trazer, que seria o fim da escravidão e, consequentemente, ninguém mais seria escravo, ela não conseguiu sanar alguns problemas que, ao longo do tempo, né, viriam acompanhar tanto os escravos como os seus descendentes, que viriam após eles. Isso seria uma questão não apenas física, né, mas seria uma questão moral, ética, tá, que ao longo do tempo, de fato, se provou ser nociva demais. Sim, nós falamos da discriminação, do racismo, do não reconhecimento de direitos básicos que a população afro-brasileira teve cerceada logo após a assinatura da escravidão. Tanto que a gente tem até alguns autores de livros, de músicas, né, de poemas que evocam justamente essa questão, né? Que liberdade foi essa? Se quem, né, deveria ser livre continuou cativo, não só pelo fato de serem quem eram, negros, né, de terem uma pigmentação de pele mais acentuada do que os brancos, e por si só, nesse tocante aí, serem totalmente discriminados, né, por serem descendentes de ex-escravos ou até mesmo ex-escravos. Então, a liberdade, ela veio apenas no aspecto físico. Porém, para sobreviver, tanto ex-escravos como seus descendentes tiveram que lutar desde aquele momento para, de fato, se impor numa sociedade inteiramente racista, preconceituosa, que não
lhes davam, de fato, o devido reconhecimento, o merecido reconhecimento. A gente tira, por exemplo, a questão da imigração europeia para o Brasil. Tá? Desde a época que Dom João VI veio para o Brasil, vários estrangeiros vieram para cá. Ok, ótimo. Só que no final do século XIX, tá, a boa parte das lavouras de café do Brasil, tanto no Vale do Paraíba como no Rio de Janeiro, entre outras regiões, contavam com a mão de obra escrava. Mas aí algumas regiões, alguns fazendeiros, alguns produtores, principalmente ali no Oeste Paulista, eles já tiveram a ideia de trazer da Europa imigrantes, para trabalhar nas suas produções, plantio de café e colheita de café. Só que com um detalhe, o negro escravo não recebia, esses imigrantes viriam para trabalhar de forma assalariada. Mas era tão acentuado a maneira como esses escravocratas, esses produtores de café, viam a questão do trabalhador nas suas lavouras como escravo, que os próprios imigrantes passaram a ser tratados também como quase escravos. Tanto que muitos nem permanecem lá e caem fora. Então, tocando nesse ponto aí, a gente traz atenção a uma questão. A Lei Áurea liberta os escravos do Brasil. Acaba com a escravidão no Brasil. Porém, nessa lei não se pensa alguns aspectos básicos que eram necessários. Por exemplo, ao serem libertos, para onde iriam? Onde viveriam? A lei não estipulava, por exemplo, a doação de terras para que famílias de ex-escravizados pudessem se estabelecer e eles próprios terem um local para morarem e também produzir seu alimento. Outra questão, trabalho. Aonde eles iam se empregar? Já que, a exemplo do que eu já citei, com a vinda dos imigrantes para o Brasil, as portas de trabalho, no que eles já estavam acostumados a fazer, acabam se fechando. E ao invés deles mesmos se beneficiarem, se empregando nas fazendas e recebendo por isso, eles acabam sendo marginalizados ou esquecidos, escanteados. Outro erro grave. Outro aspecto, a questão da educação. O afrodescendente, o ex-escravo, não teve acesso a essa educação devido à sua condição, já que a educação naquela época era privilégio para poucos. Muitos deixaram de estudar e tiveram que fazer bicos para que pudessem sobreviver. Então, esses aspectos eram aspectos básicos, mas que norteiam a vida ou o mínimo de vida digna que um ser humano poderia ter ou deveria ter. Então, nesse sentido, a Lei Áurea ela não trouxe liberdade, mas ela como que cativou ou prendeu mais ainda nas lembranças do passado, tá? E nas circunstâncias do presente, a vida de milhões de afrodescendentes no Brasil pós-escravidão. E aí falamos apenas de aspectos físicos diretos. Nós citamos por alto os preconceitos, a intolerância, a discriminação que o tempo, os anos à frente iriam trazer para eles, combinando inclusive com episódios de perseguição, episódios de prisão, de detenção policial por conta da não possibilidade que esses afrodescendentes teriam de praticar as suas formas de cultura, as diversas formas de cultura. Até nesse aspecto aí, a sua liberdade foi cerceada. Quem não lembra aí da questão da capoeira, a questão da prática das religiões afro-brasileiras, como candomblé, como umbanda, que eles simplesmente não poderiam fazer esses rituais porque a igreja impunha pesadas penas e era considerado como um crime se praticar a capoeira, se praticar as danças tribais da África e até mesmo as adaptações que surgiram aqui no Brasil, sendo todas elas demonizadas, e muitas vezes remetidas à alcunha de algo satânico. Então, dessa forma, durante muito tempo, os afrodescendentes sofrem aí grandes perseguições por tentarem viver aquilo que eles sempre foram, de externar a sua cultura e o seu modo de vida, a questão da raiz mesmo, e eles foram cerceados nesse aspecto, infelizmente. Por isso, pela pesada carga negativa que o 13 de maio
com a assinatura da Lei Áurea, impõe aos afrodescendentes, aos ex-escravos e seus descendentes, os movimentos afros no Brasil decidiram não reconhecer esse momento como um momento de vitória ou de luta para assentar as bases de reivindicação pelos seus direitos. Eles preferiram então ir lá mais no passado, lá atrás, 20 de novembro de 1695, a morte de Zumbi, e eleva a figura de Zumbi como um símbolo de luta, um símbolo de reivindicação pelos seus direitos, que na verdade, gente, nem deveria ser cobrado dessa forma. Se deveria dar realmente aquilo que eles sempre mereceram, uma vez que a própria história, ela mostra que o trabalho que eles realizavam aqui, mesmo o trabalho forçado, ajudou no crescimento do Brasil. Não deveria ter sido daquela forma, mas infelizmente aconteceu. E que, sem dúvida, se há um grupo de pessoas que merecem total respeito e reconhecimento por tudo que fizeram na formação da nação brasileira, são os afro-brasileiros. Então, não à toa, o dia 20 de novembro é usado em todo o Brasil para um momento de reflexão, um momento de luta, de reivindicação por direitos merecidos e realmente legítimos. Basta calcularmos, por exemplo, se hoje você trabalha, passa um tempo empregado e é demitido, você tem seus direitos trabalhistas. Já parou para pensar, para calcular quanto de indenização cada família de africanos ou afrodescendentes que moram no Brasil poderiam ou deveriam receber? Realmente a dívida é impagável. Então, por que não reconhecer seus direitos? Afinal de contas, gente, não existe uma raça negra, uma raça branca, amarela, vermelha. Existe a raça humana. E a vida tem que ser sempre o objeto de preservação em todos os momentos, seja ela de quem for. Certo? Ok? Então esse foi o nosso vídeo especial para hoje, para que nós pudéssemos também refletir um pouco mais sobre essa data, tá? E entender por que de fato era tão importante para os movimentos afro-brasileiros. E por que deve ser tão importante também na nossa própria reflexão de vida, dia a dia. Quando nós nos sentimos cerceados, quando nós sentimos que os nossos direitos não estão sendo cumpridos, precisamos ter a certeza, a convicção de que nós teremos sempre a liberdade de lutar por eles e procurar sempre sermos reconhecidos naquilo que de fato precisamos, devemos e merecemos ter. Portanto, que todos nós tenhamos essa consciência sempre. A vida humana acima de qualquer preconceito que possa existir. Valeu? Galera, obrigado aí pela atenção de vocês. Um beijão. Se gostou do vídeo, marca lá, curte lá, legal. Deixa teus comentários no final. Vamos tentar aí repassar esse conteúdo para mais pessoas, para que dia a dia, mês a mês, ano a ano, nós possamos mais do que nunca manter viva a chama dessa luta que é nossa. Não são só dos movimentos afro-brasileiros, é nossa por sermos humanos e queremos sempre que as pessoas tenham o melhor, os seus direitos reconhecidos. Então, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira, quando a gente vai continuar com a nossa série lá, Mãe África, os caminhos que a trouxeram ao Brasil. Se você está gostando, acompanha lá, 3º capítulo, na próxima quarta-feira. Fica com Deus, tchau! Zumbi protetor, guardião,